Boa Sejam tarde. todos bem-vindos aí. Deixa eu só habilitar aqui a nossa transmissão no YouTube. Deixa só funcionar lá e eu já... Perfeito. Agora sim, gente. Vamos lá. Novamente, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um evento aí que a Abigraf vem realizando, em parceria dessa vez, e de novo, com as Abigrafs da região sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Nós tivemos mais um sucesso, um recorde de público aí de novo. A gente agradece e o compartilhamento também que as empresas e as pessoas estão fazendo das nossas transmissões. Tenta falar agora com ela. A gente tem se preocupado muito... Deixa eu desabilitar. A gente tem se preocupado muito com o conteúdo que a gente tem apresentado e nós estamos tendo um critério bem rigoroso aí na seleção dos nossos palestrantes. Então, os que vocês estão ouvindo e tendo a oportunidade de acompanhar, não tenham dúvidas de que são pessoas renomadas e que trazem um conteúdo extremamente relevante, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente precisa de ajuda e de processos para retomar. Bem rigoroso aí na seleção dos nossos palestrantes. Então, vocês estão ouvindo e tendo a oportunidade... Só um minutinho que está dando algum retorno aqui. Fala com ele. Renomadas que trazem um conteúdo extremamente relevante, Tá, é algum microfone aberto? Larissa, eu vou pedir só para você me ajudar aí, por favor. Então, sem mais delongas, eu vou explicar só a dinâmica do evento, tá? O Felipe ele vai fazer as apresentações, vai discorrer sobre o tema. Eventuais perguntas, e eu peço que vocês não deixem de perguntar. O bom andamento do evento ele também se dá em relação às perguntas que são feitas. Então, as perguntas vocês podem fazer para quem está pelo Zoom, diretamente ali na parte inferior da tela, no bate-papo, ou para quem está com a versão em inglês, no chat, e para quem está acompanhando pelo YouTube, também no chat, tá? Então, podem mandar suas perguntas ali e nós vamos fazer a seleção e a moderação para transmiti-las ao Felipe. Então, sem mais delongas agora, eu já passo a palavra para o nosso presidente da Abigraf Nacional, Dr. Levi Seregato, para fazer a introdução e boas-vindas a vocês. Dr. Levi, por favor. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Estamos. Estão ouvindo, ok. É uma satisfação muito grande realizar mais um evento juntamente com a Abigraf Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que realmente estão se transformando já há muito tempo a vanguarda das Abigrafs nacionais. Tá? Parabéns. Estão ouvindo? Estamos ouvindo, pode prosseguir. Ok. Está me dando um retorno aqui, mas eu vou tampar as orelhas e vou só falar com a boca. Só um minutinho, doutor. Deixa eu dar uma... Peraí. Peraí, só um pouquinho. Só um pouquinho. Pode concluir agora, por favor. O seu microfone não abriu, doutor. Deixa eu... Agora, pois não. Ok. Sem mais delongas, para dizer o seguinte: estou ansioso por ouvir a palestra do Nasser pós-Covid, mas penso que devemos nos preocupar também com este período Covid, que vai demorar muito tempo. Então, qualquer projeto que façamos deverá ser para daqui 90 a 120 dias. Enquanto isso, precisamos sobreviver. As empresas gráficas brasileiras estão trabalhando hoje, na média, com 35% da capacidade. Na média. Alguns estão 0, outros estão com 70%, mas na média com 35%. A nossa indústria é uma indústria extremamente tradicional, familiar, é uma indústria que não vai acabar nunca, é uma verdadeira aroeira, forte, são pessoas que acreditam nas suas empresas, nos seus investimentos
e, por isso, iremos sempre avante. Porém, convém que façamos hoje, e eu peço ao nosso presidente da Abigraf do Paraná para que conduza, no momento oportuno, a reflexão sobre o momento que estamos vivendo, ainda Covid, que vai demorar. É importante que façamos um planejamento à frente, muito importante, mas importante também que a gente sobreviva neste momento para chegar naquele tão almejado planejamento positivo. Sem mais delongas, eu não vim aqui para fazer palestra, apenas estou como convidado e também sedento por informações que serão trazidas pelo nosso palestrante. De antemão, parabenizo a todos os presidentes das Abigrafes, Sindigrafes, diretoria, associados, que mais uma vez demonstram a pujança e a força e a confiança no setor da indústria gráfica brasileira. Obrigado. Obrigado, doutor Levi. Então, agora eu passo a palavra para o presidente da Abigraf Paraná, que é a Abigraf anfitriã desse evento, o senhor Edson Benvenho. Edson, por favor. Boa tarde. Como o Rogério e o doutor Levi deixou e avisou, eu estou presidente da Abigraf Paraná e sindicato aqui do SIGEP, também do Paraná. E, assim, como presidente, eu cumprimento o doutor Levi e todos os Abigrafes, né, que ele representa, e a Abigraf aí, os parceiros, a Abigraf de Santa Catarina e a Abigraf do Rio Grande do Sul, que nós desenvolvemos aí essa grade de palestras, de eventos, né, através do Zoom, para a gente trazer algumas notícias e treinamentos, orientações. Fazer um breve relato aqui, um link para todos. A palestra passada, terça-feira passada, nós tivemos uma live com o Martílio Bueno, tá? Como desenvolver canais de venda online para as gráficas. E nós tivemos um outro painel na semana passada, chamado Como Desenvolver e Vender, e o que serão os novos canais de venda online para as gráficas, com o Joaquim Fernandes. Então, assim, foi dois temas e duas pessoas muito importantes. E nessa mesma linha, trabalhando esses dois temas, a preocupação nossa era de trazer algo, e daí? Como é que a gente continue numa sequência disso tudo? E convidamos o Felipe Nasser para um tema muito importante para trabalhar aqui com a gente, para a gente escutar e ver essa expertise e esses detalhes, que é a prospecção em tempos de crise e como preparar para as vendas pós-Covid. Falando mais do que planejar, saber onde está, processos de pré-vendas e ações de relacionamento e geração de demandas futuras. Então, são temas ligados um no outro, a palestras anteriores com essa, que eu acho que constrói para nós, gráficos, que estamos nesse meio, um contexto de visão de futuro, de presente, para que a gente, no mínimo, saiba como chegar naquele futuro tão desejado como o Levi colocou. Então, eu agradeço a todos e deixo a palestra com o Felipe Nasser. E muito obrigado a todos. Maravilha, gente. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Perfeito. Legal. Primeiramente, obrigado, Edson, pelo convite inicialmente. Doutor Levi, que é aqui presente da Abigraf Nacional, as outras Abigrafs também, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que não é a primeira vez que a gente se encontra. Quem esteve no evento aqui, no Encontro Sul Brasileiro, também já tive a oportunidade de palestrar, então é sempre uma honra estar nesse nosso meio gráfico, porque, assim como o doutor Levi colocou, é um meio que jamais vai acabar. Óbvio que a gente tem que fazer algumas adaptações, adequações, conforme a necessidade de mercado, e a necessidade temos uma exatamente agora. Eu vou tomar liberdade, eu fiz uma apresentação aqui para vocês, então eu vou tomar liberdade de colocar essa apresentação para que a gente possa literalmente rumar a partir dela.
Estão vendo minha tela? Tá tudo certo? Maravilha. Então, rapidamente, só para me apresentar, para os que não me conhecem ainda. Hoje eu sou diretor, meu nome é Felipe Nasser, sou diretor da F Nasser Treinamento e Neurobusiness, a empresa que leva meu nome, na área de treinamento, consultoria, palestras, cursos, na área de vendas, marketing, neurociência aplicada ao comportamento de consumo. Fundei a Plena Bíblia, uma organização filantrópica de educação à distância, com cunho cristão, e hoje estou sócio, investidor, e também sou executivo operacional da startup Contabiliza Fácil. Então, eu tenho uma disseminação, uma pegada mais ampla em relação a onde estão os meus recursos hoje, né? Enfim, professor de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, Positivo, CEF, ESIC Internacional, alguma de São Paulo, enfim, aí vai. Não, acho que o objetivo aqui, mais que me apresentar, é te ir já de antemão para o que realmente interessa. Depois vão poder ficar com os meus contatos e se, porventura, vocês acharem conveniente e quiserem, eu posso disponibilizar também essa apresentação na íntegra, sem cortes, para vocês, se quiserem. Isso daí eu acho que é só pedir para a organização fazer isso, vocês têm a apresentação, ok? Podemos combinar assim? Maravilha. Então, vamos falar um pouquinho de prospecção em tempos de crise e como se preparar para essas vendas pós-Covid, né? Uma das coisas que mais é importante neste momento é de poder entender exatamente, em vez de só planejar, e isso o alemão faz muito bem, o americano faz muito bem, mas a gente está tentando também fazer isso de maneira coerente, mas a gente precisa realmente colocar a mão na massa e entender o que está acontecendo no outro mercado, em outros mercados que já passaram dessa fase que nós estamos hoje no Brasil, infelizmente, em uma fase muito triste, não só econômica, mas social e de vida. Então, a gente precisa conhecer esse multimercado. Por que eu falo isso? Porque, necessariamente, se a gente pegar a composição humana de comportamento de consumo em todas as áreas, a gente vai ver que existe uma migração de negócios, de tecnologia e de tendências que vem de nações que têm isso muito mais rápido até chegar para nós. Temos um delay operacional em relação à projeção de novos mercados, projeção de produtos, lidar com o consumo, né, oferta, demanda. Então, a gente precisa conhecer esse mercado, o que está acontecendo no mundo, para depois a gente realmente pensar um pouquinho no Brasil. Então, eu trouxe alguns dados para nós analisarmos juntos. Primeiro dado, eu coloquei aqui 5 tendências aceleradas na China desde o Covid-19. Por que China? Porque hoje a China é uma detentora global de demanda e de oferta de produtos em todos os ramos. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo na China e, pasmem, a gente vai ver também isso acontecendo nos países da Europa, que estão abrindo o mercado novamente, um pouco nos Estados Unidos de maneira mais cadenciada, e vai acontecer no Brasil. Eu tenho certeza, porque é notório isso, a evolução natural desse consumo e dessas acelerações de tendência. Primeiro, digitalização. As ferramentas digitais se tornaram cada vez uma solução mais popular. Hoje, já vou, como meu pai fala, já vai na jugular e resolve o problema, que é mais fácil. Então, hoje, gráfica que não esteja no meio digital, que não esteja fazendo comunicação no meio digital, não só nas redes sociais, mas com investimentos em mídia, envolvimento em estratégias de marketing digital, de fato, elas vão ficar muito para trás e vão perder um mercado tamanho que provavelmente vai ter uma operação ínfima ou fechar, infelizmente, falando assim. Então, nesse intuito, a gente precisa se preparar, não só trabalhar o que a gente faz hoje na gráfica, que é todo o material de consumo que as empresas demandam para nós, mas nos preparar também em oportunidades de cadência de materiais para o consumidor final, que é o B2C. Consumidor final, existe uma demanda latente para isso, então a gente precisa entender quais são as demandas, quais áreas, se é de festas, se é de eventos específicos, se é de eventos abertos ao público, shows, teatros, enfim, a gente precisa entender quais são as demandas dessa digitalização para que a gente possa realmente buscar esses parceiros comerciais, buscar aí a maior projeção de vendas. E a gente vai ver um pouquinho para frente sobre isso. Declínio da exposição global, e isso se torna claro para nós, inclusive aqui no Brasil ainda hoje,
em relação à importância de trabalhar o mercado realmente doméstico, o mercado local, usando tecnologia, usando capital, mas muito usando quem são os nossos pares de trabalho, aqueles que são os clientes potenciais do mercado. Por que eu falo isso? Porque não só na China, mas em outros lugares e aqui no Brasil, a gente tem uma grande tendência normal antes de Covid, de buscar as grandes empresas, as grandes corporações, e esquece que o vizinho do lado, por mais pequeno que ele seja, ele pode ter uma necessidade que a gente poderia suprir. E o que ele faz hoje, ele busca em outro lugar e não em você. Por quê? Porque ele não entendeu que você tem uma exposição local, um trabalho também local. É natural, claro, a gente buscar a conta, pagar a conta com um volume de trabalho. Mas, às vezes, o que está acontecendo, inclusive colocado pelo Dr. Levi aqui, que 35% da média da capacidade gráfica hoje no Brasil está sendo utilizada e as outras 65% está ociosa, então a gente tem que começar a entender que essa ociosidade é custo. Então, para inibir esse custo, diminuir o impacto dele, a gente começa a trabalhar, obviamente, com demandas menores, personalizações. Um terceiro ponto, a intensidade competitiva crescente. Então, isso é natural, existe uma competitividade, existe um aumento cada vez maior da indústria em relação à otimização de processo, à capacidade instalada, à otimização das máquinas e tecnologias. Então, a partir dessa premissa, qual o diferencial, eu pergunto, que nós temos em relação às vendas, em relação ao processo, ao produto que nós oferecemos, o serviço que a gente entrega, né? Em relação aos demais concorrentes e ao mercado como um todo. Hoje, por exemplo, eu posso mandar fazer, exatamente agora, estamos na live aqui, eu posso entrar na internet e pegar o meu cartão de visita, jogar o arquivo lá e pegar uma gráfica que esteja na internet, eu já fiz isso várias vezes, e mandar imprimir o processo dos meus folhetos, do meu cartão de visita. Eu não precisaria estar mandando por e-mail, literalmente um projeto bem mais cadenciado e bem mais rápido no processo em relação à negociação. Quarto ponto, consumidores atingem uma maioridade. Essa maioridade vem especificadamente do consumo dos mais jovens. Então, existe uma mudança comportamental e a gente vai ver isso muito cadenciado, que os mais jovens estão realmente se preocupando mais com saúde, se preocupando mais com seus recursos financeiros, investindo melhor. Se existe uma preocupação no investimento melhor, isso significa que existe uma preocupação em qualidade. Então, para o ramo gráfico, precisamos ter qualidade de material. Não só a qualidade, mas precisa começar a entregar mais, pensar em entregar mais. Como? O que você pode oferecer além do básico? E os mais jovens estão preocupando com a saúde, que já é o primeiro segmento que a gente começa a atuar. É o primeiro segmento que eu, sendo diretor ou sendo empresário da indústria gráfica, já estaria olhando. Fazia muito tempo a parte da área de saúde e a parte alimentícia, que são os dois itens de grande proporção em escala hoje no mundo. Já era antes, agora, então, com o Covid, ficou melhor ainda trabalhar com esses segmentos. Um terceiro item que o setor privado e os agentes sociais, sim, gente, fiquem felizes, voltarão e voltarão com força máxima. Nós temos uma demanda latente, não só na China, mas no Brasil hoje, de consumo. Então, essa demanda latente, já vou adiantar lá na frente, ações de geração de demanda futura. As pessoas não estão comprando, elas estão evitando comprar. O consumo caiu muito no mercado, seja a produção industrial, seja a produção econômica, varejo, comércio. Então, a partir desse pressuposto, existe uma retenção econômica, uma retenção de dinheiro no mercado, e a hora que começar a liberar mais o consumo, realmente vai ter uma corrida desenfreada pela compra. Quem compra precisa de sacola, precisa de material gráfico impresso, precisa de toda a área de comunicação visual, tudo que envolve a indústria gráfica. Então, para as indústrias, elas precisam se preparar, o comércio precisa se preparar para o que vem pela frente, para daqui 2, 3 meses. Eu também, assim como o Dr. Levi colocou, eu também acredito que a gente vai chegar por volta de agosto, uma retomada. Agosto, não junho nem julho. Espero que o Dr. Levi e eu estejamos errados, né, doutor? Que realmente a gente possa ter uma retomada antes da economia, mas acredito que a gente tem que se preparar agora para agosto. Por que eu falo para se preparar? Porque quando eu estou com a minha startup lá, e eu tenho uma operação extremamente enxuta,
se eu não plantar hoje, eu não vou colher daqui 2, 3, 5, 6 meses, 1 ano. Eu sei que a gente precisa ter fôlego financeiro, mas é o que eu falo, quanto mais eu prospecto, mais sorte eu tenho nos meus negócios. Por quê? Mais pessoas aparecem, mais negócios eu fecho. Isso é minha sorte, eu prospecto sempre. Esse é o segredo da sorte do negócio. O grande erro da área comercial é achar que tem um volume condizente, um volume grande de atendimento de clientes e que nunca vai perder esse cliente. Então, está na hora de prospectar novos clientes. E mercado tem, gente. Muito. Vamos lá. O mercado, inclusive, que não está aqui, já vou adiantar para vocês, é o mercado do MEI, microempresário individual. Muitos estão quebrados, mas tem milhares que realmente têm potencial de consumir alguma coisa conosco, tá? Coloquei uma tendência de movimentação aqui, movimentação carro, a pé e transporte público. Isso em relação à alteração de solicitação de rota no mapa exclusivamente para quem tem iPhone, ok? No Maps da Apple. E olha só que interessante, toda a demanda de tráfego em relação a mapa da Apple, para quem tem iPhone, ela caiu absurdamente de março para cá. Ou seja, março até 31 de maio. A Apple já nos oferece informações falando que a mobilidade caiu, as pessoas estão mais em casa. Se as pessoas estão mais em casa, pense você que está junto com nós na live. O que mais você está consumindo? Eu, por exemplo, de março, abril, maio, até feio falar isso, mas eu engordei 11 quilos, gente. Estou comendo feito louco. Eu acho que você também deve estar se alimentando mais, está bem de vida. Isso faz com que a gente tenha que comprar mais alimento, só que alimento vem em caixa. E caixa de papelão é impressão gráfica. Eu acho que é. Se não estiver errado, pensa comigo. Você está consumindo mais material. Todos os materiais de casa vêm embalados em alguma coisa. As pessoas estão consumindo muito da internet. Nunca na história dessa nação, eu gosto de brincar assim, a gente teve tanto consumo pela internet. Das últimas compras, só do mês de maio, 30% das compras de maio foram de pessoas que jamais tinham comprado na internet antes. Jamais tinham acessado um e-commerce. É muita gente. Ou seja, está falando de milhões de compras, milhões de reais em compras por dia no Brasil. Isso não vai se alterar. Então, a movimentação caiu, mas temos oportunidade de comércio para produtos caseiros. Isso se justifica numa pesquisa, inclusive da McKinsey Company, que eu peguei aqui, 3 itens onde as pessoas estão dispostas a consumo, né? Então, as pessoas estão retraindo o consumo, porém, 3 categorias básicas não caiu o consumo, muito pelo contrário, cresceu o consumo. Primeiro, alimentos, ali, né, grocery seria mercearia, sim, alimentos como um todo, consumo cresceu enormemente, isso daqui é Brasil, tá, gente? Só para vocês saberem. A parte de utensílios domésticos, as pessoas estão comprando, ou seja, já estou dando para vocês alguns caminhos de segmentos de mercados bons. E o terceiro ponto é produtos de saúde pessoal, né? Personal care, produto de higiene. Isso cresceu enormemente. Tudo isso tem a ver com a indústria gráfica. São mercados gigantescos, a gente tem os grandes competidores, mas a gente também tem os pequenos locais que precisam de produtos, precisam de material de comunicação. Para vocês entenderem um pouquinho como funciona, alguns de vocês sabem, agora todo mundo vai saber, eu vou ser pai, minha esposa pode ter filho a qualquer momento, mas a gente está daqui 19 dias com a cesárea marcada. Mas olha só que interessante, a gente comprou o adereço de porta, uma pessoa fez lá, autônoma, fez. Essa pessoa faz o negocinho de porta, de colocar na porta lá bonitinho, lá, ursinho e tal, a arte da porta, e ela entrega numa caixa de papelão. E a caixa de papelão tem um carimbo, está serigrafada em cima. Gente, uma pessoa que é um MEI, microempresário individual, que fatura até seus 6 mil no máximo por mês, aí, em média, trabalhando caseiramente, ela tem um material gráfico todo impresso e personalizado. E ela trabalha com o quê? Com produtos que vai de decoração para minha casa, decoração para o quarto do meu bebê. Então, calma lá, se existe alguém pequeno fazendo, existe alguém imprimindo para essa pessoa. Então, está aqui um mercado promissor. Tecnicamente, eu não vou seguir nossa ordem, já adianto para vocês, o que o planejar, saber onde está, enfim, que a gente primou, mas eu vou trazer tudo para vocês. Então, são 3 mercados importantes.
Existem alguns mercados que está caindo bastante, né? Então, são mercados, por exemplo, de joias, é um mercado que caiu bastante as vendas. Por quê? Porque as pessoas não estão indo na joalheria, existe uma necessidade de venda de produtos as quais as pessoas precisam estar em loco, elas têm mais confiança em loco do que na internet. Isso é notadamente tranquilo em relação a isso, porque realmente é um nível de confiança hoje do brasileiro. E, claro, o grau de risco, já lembro sobre isso. Então, o grande segredo aqui tenha uma base de dados extremamente forte. E o que é base de dados forte neste ponto? Simplesmente primeira base de dados são seus clientes, a base de todo mundo que comprou na sua vida com você. Eu falo para todos os empresários que até chamam a gente numa consultoria. Primeira coisa que eu tenho que ver, eu quero saber toda a base de clientes, quando foi a última vez que a pessoa comprou, que produto mandou imprimir, no nosso caso, quantas vezes a pessoa fala com a gente, negocia a gente por ano, e quanto tempo entre o início que ela faz o pedido de cotação até o momento que ela procura a gente, até o início do processo, o fechamento do negócio, quanto tempo eu levo, esse timeline, né? Quanto tempo eu tenho? Porque assim eu consigo metrificar o processo e falar, quantitativamente a gente tem uma base forte. Quantitativamente, minha base é ruim, eu preciso escalar novos negócios, novos segmentos, novos clientes. E daí que eu pergunto, quando você pega no telefone, porque basicamente eu sou uma pessoa que, por mais que esteja na era digital, trabalho com digitalização de todos os processos, nada substitui um telefone. Eu falo que telefone faz parte do negócio do vendedor. O vendedor que não gosta de pegar um telefone, desculpa, não é vendedor. Ele é operacional. E operacional qualquer um faz. O cara que vende mesmo pega a mão no telefone de manhã e liga. Mas, se eu perguntar para você que está aqui hoje, que não atua na tocada operacional, que é o diretor, gestor, diretor, proprietário da gráfica, qual é o critério para ligar para uma pessoa? Qual que é o critério que a gente chama de lead score? Qual a pontuação que ela tem definitivamente com a gente? Você tem que criar um perfil para onde que essa pessoa está. Dentro deste perfil, obviamente, a gente vai ter aqueles clientes que são potenciais de renovação e aqueles clientes que são ruins. Literalmente, você tem que deixar, você não vai querer ter um cliente ruim na sua carteira. Vamos para o cliente bom. E quais os critérios da sua equipe? Os critérios da sua equipe normalmente são diferentes dos critérios dos diretores e proprietários gráficos. Normalmente não, sempre é. Por quê? Quem está na equipe, ele quer ter recurso, ganhar a venda, mas ele quer uma velocidade. Então, ele liga para qualquer um que pode fechar qualquer coisa. Às vezes, o estratégico fica de lado. E esse estratégico que é quem olha é o diretoria, é o proprietário. Então, tem que alinhar isso com a equipe. Alinhar a base de dados. Então, pegue seus clientes, como eu falei, a base inteira, a história desse cliente. Você tem lá 500, 1.000, 1.500, 3.000, 5, 10 mil clientes, pega a base, faz um pente fino nessa base e daí sim você começa a trabalhar. Esse momento que não dá para visitar, pega a equipe para fazer esse planejamento, esse filtro. É justamente esse filtro hoje, esse processo de prospecção inicial, que é hands-on, é mão na massa mesmo, antes de ir para a rua, que precisa ser feito e o que a gente esquece na área comercial. Simplesmente o vendedor pega a listinha, deixa eu ligar para esse cara e pega e liga para a lista, sem critério nenhum. Sem critério não adianta. Eu falo que você ligar no tempo de ouro que você tem, que é o momento da ligação, não adianta ligar para qualquer um. Você tem que ligar para as pessoas certas, no momento certo. Então, base de dados é super importante. E se vocês podem estar perguntando, tá, Felipe, como eu consigo essa base de dados? Se a minha base de dados é ruim, eu não tenho essa base de dados, como eu faço? Bom, existem empresas as quais elas fornecem base de dados de outras empresas, de consumidores, de microempresários individuais. E isso daí são várias empresas que oferecem isso no mercado. Não sei se posso falar nomes de empresas aqui, mas tem algumas que oferecem isso. Depois até posso falar. Então, a partir dessa premissa, o que a gente faz sempre? Primeira coisa que eu faria se eu fosse o diretor comercial da empresa de vocês, da gráfica de vocês. Eu vou qualificar meus clientes. Quem é o altamente qualificado, quem é muito qualificado, quem é o potencial, quem é lead e quem é aquela base volumosa que não faz contato comigo. Então, o que eu sugiro para vocês? Separar a base de vocês, de todo mundo que você tem, em 3 processos. Primeiro, o cara que é só prospect.
Prospect é aquele cara que a gente está literalmente prospectando, mas não tem nenhuma relação de negociação, simplesmente pedir um orçamento e não quer mais nada. É o cara que quer esquentar, vamos falar a verdade, quer esquentar outro orçamento, quer justificar a compra por outra gráfica, enfim. Esse é o prospect. O lead é aquele que está conversando com a gente e realmente tem um potencial de consumo. Esse cara já é maior. E eu tenho a oportunidade. Quem são os clientes que existe uma oportunidade grande de comércio? Então, o que dentro desses 3 itens eu separo A, B e C. A é o cara top. Então, o A é o potencial, por exemplo, prospect que pode se tornar lead. O B é o cara que precisa de um relacionamento maior. O C é o cara que eu nem quero. É o prospect que eu nem quero. É o cara que só atrapalha a minha operação e não compra nunca. E não vai comprar. Então, ele não tem interesse comercial nele. A gente tem que, como vendedor, saber também falar não para o cliente. O cara que é lead, A, é o cara que vai virar uma oportunidade de negócio rápido, que eu sei que o cara vai precisar. O cara que é B, ele precisa desenvolver uma ideia, uma estratégia. Eu tenho que ajudar ele, efetivamente, na elaboração de um novo projeto, de um novo processo comercial para ele, da estratégia, como o meu material gráfico vai impactar na estratégia comercial dele ou na venda com o cliente dele no final. E o C é o cara que é mais prospect do que o lead. E a oportunidade A é aquela que vai fechar negócio, é dinheiro na mesa. Dinheiro na mesa, gente, é ligação todo dia. O cara que pediu orçamento é dinheiro na mesa. O vendedor, a equipe de vendas que não pega esse orçamento e liga incessantemente para esse cara, não faz um follow-up, um acompanhamento, está perdendo dinheiro. A minha equipe, em todas as empresas, todo dia de manhã, 9 horas da manhã, não existe e-mail, não existe WhatsApp para atender, não tem redes sociais, você não tem encontro presencial com ninguém. Você tem o quê? Telefone, ligação 9 horas da manhã, das 9 às 10 da manhã, é a minha hora de ouro, minha golden hour, todo mundo ligando, ninguém atende telefone, ninguém faz nada. Não existe reunião comigo das 9 às 10 da manhã todo dia. Por quê? Porque é exatamente esse momento que a minha equipe está ligando. E eu não faço reunião, não peço justificativa, eu não vou perguntar, tirar dúvidas com a equipe não faz nada, a não ser pegar uma lista, e se a pessoa não consegue trabalhar no computador, ela pega uma lista e te imprime, e aqui, ó, ligação. Depois ela passa para o CRM, depois ela faz a hora de prata, né? Que é a hora de processo comercial, uma hora de processo normal. Para ir bem para a prática, para ficar bem notório aqui para todos vocês, vou até parar de partilhar aqui, voltar na tela. Gente, eu preciso... Rogério, não sei se você consegue fazer um sorteio dos nomes aí. Eu preciso de alguém aqui para fazer um teste aqui de funil. Vou fazer ao vivo com essa pessoa. Não vou mostrar como, mas depois eu mostro para vocês. Primeiro vai ser surpresa. Sorteia alguém aí, enfim. Vamos lá, eu tenho uma ferramenta aqui no Zoom que eu consigo sortear entre os participantes alguém para falar. Vamos fazer um sorteio aqui agora. Vamos lá. Valendo Evandro Volpato, da Volpato Soluções. Cadê o Evandro? Evandro, ativando seu microfone. Você pode participar com a gente? Será que ele ficou com medo, gente? Volpato? Não estou conseguindo. Bom, vamos lá. Vamos tentar um novo. Pega uma outra pessoa, não tem problema. Vamos lá. Vamos fazer ao vivo aqui, gente. Vamos lá. Vamos lá. Francisco Leite, Gráfica Revelação. Opa. Tico, você pode participar com a gente? Vou ativar seu microfone. Vai participar sim. Vamos lá. Vamos fazer ao vivo. Aqui. Vamos ver. Tico? Opa, tá aí, Tico. Você pode participar, Tico, com a gente? Posso. Então vamos lá. Vai lá, Felipe. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, pessoal? Boa tarde aí. Boa tarde. Francisco, vai ser bem simples aqui, tá? Não vou perguntar coisas da sua gráfica, estratégias comerciais, vou perguntar alguns números só para a gente elaborar juntos isso aqui. Imagine que a gente está com toda a nossa equipe de vendas da nossa empresa juntos, nós trabalhamos juntos. E eu preciso entender o seguinte, eu preciso contactar um monte de gente para oferecer a nossa solução gráfica para depois gerar uma negociação e, de fato, gerar a venda, né, a solicitação de serviço.
Você acha assim, eu vou pegar uma base de 100 pessoas, tá? Vou pegar uma lista lá de 100 pessoas. Nessas 100 pessoas, quando eu ligar para essa base, quantas pessoas você acha que vai me atender? Me atender ao telefone, uma ligação. Vai poder falar comigo, inclusive. Pode colocar aí uns 30%. 30%? É. Já te adianto que é pouco, mas tudo bem. Faz parte. Vamos lá, 30%. Beleza. Vamos falar que eu vou voltar à base 100 sempre para ficar fácil o número, tá? Vamos fazer o seguinte. Você perguntou se a pessoa vai estar disponível para falar com você e que você vai conseguir falar o que você tem para falar. É isso. Isso. Falar o que você tem para falar, você vai conseguir falar com uns 30%. Essa é a minha opinião. Beleza, ótimo. Tá tudo certo. Aqui não existe errado. Tá certíssimo. Vamos falar que eu consegui falar com 100 pessoas. Peguei uma base gigante e consegui falar com 100. Quantas dessas 100 realmente eu vou conseguir fazer uma visita, por exemplo? Vai falar assim, então vamos marcar uma visita, vem aqui me apresentar, manda o portfólio, manda o que vocês fazem. De 100 pessoas. Tudo isso vai depender muito de como você fez essa base dessas 100, né? Se é uma base bem feita, você vai ter um retorno maior, óbvio. Agora, se for uma base aleatória, aí você precisa me dar esse dado. É uma base aleatória ou uma base bem feita? Vamos dizer que você fez a tua conexão e 100 pessoas você conseguiu conversar, de fato. Olha, legal, gostei. Vamos fazer o seguinte, vamos agendar para eu poder te levar o material ou poder te mandar esse material. Fazer uma visita. Quantos de 100 empresas que você conseguiu falar, quantas aceitaria fazer um agendamento? Eu acho que, sendo otimista, uns 50%. 50%. Beleza. Vamos dizer, dessa galera que a gente vai visitar, a gente sabe que talvez a pessoa tenha autocompromisso, talvez nasça o filho no meio do caminho, talvez você tenha alguma necessidade que tenha que desmarcar, talvez a pessoa, de repente, você está indo e teve uma eventualidade que tem que retornar, enfim. Quantas visitas você acha que consegue fazer de 0 a 100%? Dos 50%? Agendado. Das agendadas. Você tem 100 visitas agendadas agora no teu calendário. Das 100, quantos você vai? Não é dos 50% que eu te falei que iria me receber. Não, volta na base 100. Tira os 50, agora vamos para 100. Você tem 100 pessoas agendadas na agenda. Tem que visitar fulano, tem que visitar o Rogério, tem que visitar Pode pôr de novo 30%. 30? É. Nossa, é uma quebra muito grande aqui, tá? Dessas visitas, dos 30% de 50 ou 30% de 100? 30% do 100. Você falou para mim que a base vai ser sempre o 100. 30% a base sempre 100. Beleza, eu estou falando com 100 pessoas agora. Nós visitamos essas pessoas. Eu e você estivemos lá na empresa. Quantas dessas vão se interessar realmente no nosso produto? Legal, gostei da gráfica. Pô, talvez eu vou pedir um orçamento para vocês. A partir de uma primeira visita, eu acho que você tem um retorno aí de uns 40%, talvez. 40%, legal. Desses 40%, que virou 100 agora, quantos realmente falam assim, você mandou a tua proposta, eu quero negociar a tua proposta? Dos 40% que eu consegui ter visita, ele virou 100%. Eu diria que 50% desses 40%. 50% da galera. E dessa galera que está negociando, está tentando esfolar a gente, quantos vão fechar contrato com a gente? 50%. 50%. Vou compartilhar minha tela agora com vocês. Francisco, muito, muito obrigado. Vamos ver os números que você me passou aqui. Simplesmente aqui, gente, ó. Eu coloquei o Excel aqui, tá? Bem simples o Excel. Ele falou que eu consigo fazer 30% dos meus contatos totais viram contatos de sucesso, 50% vira agendamento, 30% a gente consegue visitar, 40% gera uma oportunidade, 50% eu estou negociando e 50% realmente estão fechando o negócio. Num primeiro mês, para fechar um negócio, eu preciso falar com 220 oportunidades, 220 empresas diferentes. Eu preciso ligar, eu preciso tentar falar com essas pessoas. Desde o momento que eu consegui falar, quando eu consegui falar com essas pessoas, são 222 para gerar uma oportunidade.
Isso no que você passou, Francisco. Muito legal. Se eu falar que eu consigo melhorar 2% do meu processo de prospecção e negociação, no final de um ano, ao invés de fazer 200, eu coloquei como mês aqui, podia ser semana. Eu trabalho semanal lá com a equipe. No primeiro mês, que era 222, no final dos 12 meses, 60 clientes para uma venda. Está aqui a taxa de conversão, embaixo. O que era 10% se torna 19% no final. Isso faz com que a gente aumente a performance. É aqui que está o processo de venda, gente. Eu elenquei um processo normal de vendas aqui, como agendamento, visita, oportunidade, negociação, que chama de hot lead, e contrato e venda, que quando o cara firma a possibilidade de falar com a gente. Cada etapa aqui foi nos números que a gente chutou aqui, né, Francisco? A gente meio que elaborou, conjecturando junto. Agora, por que eu não posso pegar isso dentro da empresa? Não só não posso, mas como eu devo, como gestor comercial, é uma obrigação minha, como diretor, obrigação minha saber isso aqui na ponta da língua. Saber cada etapa desses dados. Por que cada etapa? Porque a partir disso daqui, aonde eu preciso melhorar? É exatamente nos meus pontos mais fracos. Se eu tenho 50%, 40%, 30% lá em cima. Provavelmente eu vou começar a melhorar aonde que realmente eu tenho uma grande participação com a minha equipe. Contato com sucesso, que está 30% aqui, eu dependo muito do meu cliente. Se ele quer falar comigo ou não, eu não tenho esse controle. Mas os 30% de visita aqui, boa parte eu controlo sim. Salvo que o cara queira cancelar. Mas se ele marcou, depende mais de mim eu estar presente do que dele. Então, esse é o primeiro ponto de melhoria, que é a visita. Está aqui o nosso processo de pré-vendas. Eu já tenho que trabalhar esse processo, saber aonde eu posso melhorar. Daí eu venho na justificativa. Por que a minha visita é tão baixa? Para vocês terem uma ideia, a média de números aqui, quando a gente trabalha, essa taxa de conversão fica entre 12% e 15%, tá? O objetivo é sempre chegar em 30%. É audacioso? É, mas a gente trabalha para isso. É para isso que serve todo o processo de vendas. Você mapeia em funções macros e, a partir desse pressuposto, você gera os indicadores. Quem não tem esse indicador, não consegue. Enfim, vou até salvar aqui, Francisco, para depois, se você quiser, essa tela eu vou enviar para você depois. Tá? Então, a partir desse pressuposto, gente, realmente, a gente precisa entender cada etapa desse processo. Essa é uma planilha muito simplificada, gente, não tem segredo essa planilha, até porque eu só estou metrificando cada etapa. Já deixo aqui meu muito obrigado, Francisco, tá? Obrigadão. Felipe, posso só te fazer uma pergunta? Claro. Então vamos... aquele número de visitas que você colocou lá é no mês, por exemplo, se eu tiver... No mês. Ali eu coloquei como se fosse mensal, mas se você mensal. falar, Felipe, esse número é o meu número semanal, eu lido com a minha equipe com essa planilha e com os clientes que eu tenho em consultoria com essa planilha, inclusive, ela é muito maior que só esse item. Mas eu lido com eles em metodologia semanal. Eu não posso me dar o luxo do mês. Inclusive agora no Covid, eu não posso pensar no mês. Eu já começo o meu mês super no negativo. Então eu preciso fazer o quê? Girar as empresas para o positivo. Se eu esperar um mês para ver o que está acontecendo, eu estou morto. Eu faço a mensuração diária disso e toda semana eu tenho um pitch, um sprint de conversa, que eu vou falar, inclusive, um pouquinho lá na frente sobre isso. Um sprint com a minha equipe. 1 hora, eu pego 1 hora de uma segunda-feira e, ó, gente, lenha, o que a gente vai fazer para melhorar o que aconteceu semana passada? Indicador, amostra, todo mundo vendo o indicador, aonde está o ponto de erro, vamos melhorar esse processo, dentro do processo, o que cada um vai fazer, quais são as sugestões, o que a gente busca no mercado de solução tecnologia, o que a gente precisa investir de dinheiro e o que é realmente pessoas e defeito de processo. Treinamento, costurar novos processos, reafirmar os processos novamente, fazer com que as pessoas expliquem como estão fazendo e trocarem a informação do que deu certo e do que deu errado. Isso. Felipe, posso aproveitar que a gente está... Eu sei que é uma pessoa aí de consultoria nessa área comercial. Assim, eu sou diretor comercial da empresa, da Gráfica, e a gente, nesse momento, eu acho que eu vou fazer uma pergunta que é uma ansiedade para todo mundo, né?
A gente vinha num processo de prospecção, chegou, eu nem sei, eu vou aproveitar, porque já que abriram aqui o microfone, eu queria aproveitar essa oportunidade só para fazer essa pergunta e juro que eu fico mudo de novo. Que eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo está fazendo. A gente vinha num processo, você cuida da área comercial, a maioria que estão aqui cuida da área comercial, você sendo os donos, você sendo as pessoas que estão aqui, todo mundo meio que focado nisso. A gente vinha num processo, eu tinha aqui a minha estratégia de prospecção, tá? Hoje, eu tenho uma discussão muito grande, porque assim, os nossos clientes, as empresas que faziam parte da nossa carteira de cliente, base de cliente, isso é muito fácil hoje você ter contato. A gente está tendo contato, as pessoas a gente está contatando, a maioria para desejar saúde e paz e felicidade, porque tem alguns que estão até perdendo emprego. Eu acho que essa é a realidade da maioria aqui. Agora, as novas prospecções, as novas empresas, é até complicado, né? Porque as pessoas não vão abrir, né? Parece a campanha de compra do seu bairro, né? O cara está fechado, ele já estava lá sendo atendido por alguns clientes, e nesse momento de Covid realmente fica complicado de você fazer alguma coisa para esses novos clientes. Isso é uma coisa que a gente tem que estar se preparando para o pós-Covid. Vou ficar mudo, tá? Isso eu vou te ouvir a resposta, certo? Tá, talvez eu não tenha entendido a sua pergunta, mas deixa eu ver se eu entendi. Um momento de trabalho com a equipe para manter a estrutura. Hoje a gente tem clientes que estão desejando a revoar porque está fechando, enfim, não tem condições. E buscar novos clientes realmente é muito difícil neste momento. Talvez a pergunta, pelo que eu entendi, é como buscar então esses novos clientes, já que a gente está com um processo. Primeiramente, eu já te adianto que é o que a gente estava fazendo, planejando. Qual que é o tamanho do seu mercado? É isso que eu pergunto. Qual o segmento? Todos os segmentos precisam de indústria gráfica, gente. Não só respondendo o Francisco, mas para todos. Todo mundo precisa de indústria gráfica. Qual o segmento que você atua? Eu já dei uma grande aqui tracionada. O microempresário individual hoje, que existe mais de 10 milhões de microempresários individuais, você pode constar que 70% disso está não pagando imposto, está complicado, mas tem uns 30% de 10 milhões, está falando de 3 milhões de pessoas no Brasil que estão empreendendo, estão investindo, estão tendo lucro e precisam de material gráfico para isso. Não só material digital, mas material gráfico para entregar o produto, entregar o serviço de alguma maneira diferente. Então, a gente tem que pensar em solução e buscar novos mercados. A gente tem que deixar, é o que eu falo para pessoas no seu calibre de função, Francisco, pensar no mercado é importante, mas deixe de pensar no mercado que você atua só. Porque a gente fica naquela bolha de sempre estar no mesmo mercado, está na hora de abrir a cabeça. Que mercado eu posso atuar? São N categorias diferentes. Então, está na hora de mudar as categorias, entender realmente o que a gente pode oferecer. Eu, por exemplo, só estando aqui no meu home office, gente, tem tanto material que pode ser gráfico para tanta empresa diferente aqui, que é um absurdo. Por exemplo, minha esposa trabalha na HDI, seguros, né? Eles mandam material gráfico para os funcionários que estão em home office. A HDI está imprimindo em algum lugar isso aqui. Ok? O pessoal da Dell aqui mandou a caixinha, está imprimindo em algum lugar. O pessoal da Logitech está imprimindo em algum lugar. Estou falando das marcas que eu tenho aqui. O pessoal da Positivo, Positivo tem impressora lá, mas está imprimindo. Né? O pessoal da Epson aqui está imprimindo em algum lugar. Estou falando das grandes e os pequenininhos. A menina que trouxe o negócio de porta está imprimindo em algum lugar. A gente só tem que mapear o tamanho desse mercado. Se você pudesse sugerir, se for um microempresário individual, minha sugestão é Portal do Empreendedor, lá do governo federal.gov.br, eu acho que é .gov.br, se eu não me engano. Lá no final da página tem estatísticas. Dentro dessas estatísticas, você consegue achar o KNAI e quantas empresas tem categorizadas como microempresário individual de cada cidade, de cada estado, do Brasil inteiro, de região, enfim, você consegue mapear. Depois aí é buscar atrás dessas informações. E como comercial que nós somos, nós precisamos também entender que a venda em loco não basta mais hoje, a gente tem que ter uma integração de comunicação. Eu vou responder um pouquinho mais com a apresentação aqui, tá? Deixa eu voltar aqui. Senão aqui a gente vai longe, né, gente? Comercial é uma loucura, né? Então, a gente fez aqui ao vivo. Segundo item, e isso já ajuda a te responder, inclusive, Francisco, que eu acho que é anseio de todos. Aprimore o discurso de vendas, mas não os discursos.
Porque, já vou adiantar uma coisa para todo mundo, negociar com mulheres e negociar com homens é muito diferente. Então, tem que ter um discurso para cada um. Negociar por faixas etárias do comprador, de quem está te pedindo o serviço, a negociação, também é diferente. Você tem que entender que pessoas que estão na faixa dos 20 aos 30, 35 anos, existe uma linha de pensamento e uma quilometragem rodada, mas negociar com quem tem 50, 60 anos de idade é uma outra quilometragem, são outros objetivos, é outro entendimento do processo de negociação. A gente precisa ter isso mapeado, as dificuldades e as oportunidades por faixa etária e por gênero. Parece piada, mas não é. Isso, de fato, se faz importante, tá, gente? Então, a partir disso, minha grande questão aqui é, a única pergunta que realmente importa é a Golden Question. Toda a resposta que o cliente dá aqui, ele provém de uma pergunta-chave. E se ele tem uma pergunta-chave, você precisa entender quais são essas perguntas. E essas perguntas vêm de um mapeamento que vai estar para frente e eu vou mostrar para vocês como fazer. Mas antes desse mapeamento, eu quero rapidamente colocar aqui que existe uma expectativa generalizada da busca pelo segredo do sucesso das vendas. Mas eu falo que o segredo do sucesso das vendas está mais próximo da gente, como vendas, do que a gente possa imaginar. A gente quer sempre o santo grau, que eu chamo, né, das vendas, porque vender o ouro e receber muito dinheiro. Não existe um segredo, existe metodologia correta, processo. Por isso que eu mostrei a planilha. A planilha te dá luz para processo correto de trabalho. Então, um comercial que gera processos corretos gera resultado. E aqui eu já te adianto até o que o Francisco colocou. Como fazer isso? Gente, processo comercial, prospecção, esse é o segredo. A gente quer só relacionamento, não relacionamento não adianta. Hoje adianta é prospecção. Então, desenvolver a rotina. Que é a rotina? Ligar todo dia de manhã. Por exemplo, tenha o tempo para elaborar o discurso e teste. Teste e teste. É testar o discurso o tempo todo. A partir disso, quantos discursos a gente consegue elaborar com o nosso processo? Quantos modelos diferentes a gente tem trazido que tem trazido retorno? Eu falei negociei com quem? Qual era o gênero dessa pessoa? Faixa etária? Chuta se não souber. Né? Aproximado, uma aproximação. O que a pessoa queria, o que ela pediu, né? Entender quais são o que a gente chama de dores, né, comerciais. O que realmente ela precisava? Ela perguntar, você imprime desta maneira? Opa, desta maneira quer dizer o que ela quer. Então, por quê? Porque alguém não está imprimindo, alguém não está entregando o serviço conforme ela gostaria. Como a gente acha isso para melhorar o nosso discurso? Já falo, primeiro, nossa experiência, nossa expertise com as empresas, a expertise com o processo negocial. Porém, tem outros 2 itens que a área comercial esquece e que a área de marketing digital faz muito bem. Usar as palavras-chave da internet para o discurso de vendas. Por que aconteceu? Lá na bolha da internet no ano de 98, 99, 2000. Trouxemos tudo que era do meio físico para a internet. Ok? Então, o que era o meio físico? Estava acontecendo, fomos colocando na internet. Porém, a internet fez um processo de vida cíclica dela e criou uma demanda gigantesca de informação. Essa informação tem que voltar para o meio físico. Então, eu sugiro Google Trends, que é uma ferramenta gratuita do Google de comparação das principais palavras. Então, você coloca as suas palavras-chave, aquelas palavras que você acha que são as palavras de defeito, e coloca no Google Trends para ver se essas palavras realmente elas estão fazendo coerência com o teu discurso. São as palavras que as pessoas procuram e compare com sinônimos, com antônimos, com outros discursos. Você pode comparar, inclusive, com processos com concorrências. E o Uber Suggest, que é da agência do Ney Patel, acabei falando aqui, não uso a agência dele, não pago para isso, mas uso essa ferramenta que é gratuita. Eu sei a demanda, eu sei quantas pessoas visitam um determinado site, eu sei quais são as palavras-chave que elas pesquisam no site. Então, eu começo a cultivar essas informações. E quer saber uma coisa melhor ainda do que, literalmente, a gente fazer todo esse discurso? São 2 ferramentas. Só digitar no Google, lá, Google Trends ou Uber Suggest, que vai aparecer as ferramentas. É bem didático fazer, tá? Então, a partir disso, troca de experiência e informação. Limite de 30 segundos. Uma das respostas que é uma pergunta normal que eu recebo, Felipe, como que eu vou prospectar uma nova pessoa e o que eu vou falar para ela? Se em 30 segundos você não conseguir colocar para ela
Quem é você? Qual a solução? Qual é o problema dela? Lembrar do problema. Qual a solução que eu ofereço? E como ela fala comigo? Desculpa, o teu discurso está muito errado. É o que a gente fala. Eu falo para minha equipe. O discurso, a gente escreve no papel, gente. Literalmente escreve no papel. E quando eu escrevo no papel, eu faço as pessoas, a minha equipe inteira, fazer o quê? Leia o discurso. Agora me ligue no meu celular. Eu saio da sala, vou para uma outra sala no escritório, a gente tem um andar, né? Então eu vou bem longe delas e falo, me ligue como se fosse cliente. E eles têm que me ligar de verdade. E eu conto aqui quantos segundos demora o discurso inicial dessa pessoa. Eu já te digo, existe apenas 2 perguntas no nosso discurso, que é as perguntas-chave. Primeiro, né? Vou pegar aqui. Francisco? Primeira pergunta. Opa, sou eu, pode falar. Beleza, tudo bem, Francisco. É isso. E vem a pergunta final. É a pergunta, vamos continuar? Vamos fechar? Posso te mandar... posso agendar o horário? Esse horário é bom para você? Eu já venho com informação pronta, eu só pergunto o sim ou não. Pergunta dicotômica, gente. Não adianta dar um monte de opções. Dicotomia é sim ou não, alto, baixo, gordo, magro. Dicotomia serve muito na negociação, porque você não dá margem para a pessoa pensar. Simplesmente ou é ou não é. É a melhor coisa do mundo. E, claro, quais emoções que a gente coloca no nosso discurso? Se a gente não souber a emoção, desculpa, fica muito difícil realmente entender o processo de vendas. Que emoção? Você precisa entender que conotação, voz, a voz tem sentimento. Então, você precisa colocar entonação de voz, criar emoção de felicidade, alegria. O vendedor que liga e fala, oi, bom dia, tá morrendo. O cara que dá uma voz que tá triste, só precisa entender, o nosso cérebro identifica a tristeza e o medo na outra pessoa mais rápido do que o processamento consciente. Quando ele identifica isso, ele fala assim, opa, perigo, se a pessoa está triste, parece que está mal, perigo, não se relaciona com ela. É isso que o nosso inconsciente fala. Então, não dá para ter sentimento triste. É por isso que, fazendo com emoções felizes, alegres, ilimitado a 30 segundos, aí te gera dinheiro. Um outro item, rapidamente aqui, deixa eu ver se consigo recompartilhar aqui na New Share. Gente, é muita informação que eu acabei colocando. Por exemplo, vocês estão vendo a minha tela do Facebook aqui, Biblioteca de Anúncios? Sim ou não? Beleza. Sim. O que acontece aqui? Beleza. Rogério, já que apareceu aqui para mim falando, Rogério, me dá a informação de uma empresa aqui, qualquer empresa, que você acha que possa vender. Que possa vender? Que seja concorrente hoje. Me dá, tipo, uma empresa aí que fala assim, beleza, vamos colocar ela aqui. Uma gráfica. Uma gráfica? Vamos com soco no rim aqui. Tá, uma gráfica pode pôr, pode ser uma que está aqui online? Pode, né? Pode. Brasil Gráfica. Brasil. Se ela tiver no Facebook aqui, gráfica impressa Brasil Sorocaba, você quer? Não, Brasil Gráfica tudo junto. Tudo junto, Brasil Gráfica. Não achei aqui, mas se eu pegasse essa aqui, eu vou pedir o perdão aqui se alguém na gráfica não estiver, e se estiver, eu vou pedir a licença de mostrar, ok? Porque isso aqui é acessível para todo mundo. Vou pegar, por exemplo, essa Atos, eu não sei quem é, 12 mil curtidas, bastante. Estou abrindo aqui, biblioteca, não tem anúncio. Ela não está fazendo anúncio. Nós, como vendedores, nós temos que saber que dá para anunciar. Vamos pegar outra, que eu vou pegar uma gráfica aqui, só gráfica. Vamos ver se consigo. Pega Léo Graf. Tenta Léo Graf. Tudo junto, Léo Graf. Isso. Vamos ver. Também não tá, ó. Deixa eu fazer o seguinte. Então, pode falar. Desculpa interromper. Pediram para ver também a gráfica Eskenazi. Eskenazi com K e com Z. Eskenazi. Falta um. Não. Com I no final e com K. Aí K. Calma lá, tô corrigindo, vamos lá. Aí, K. Isso. Legal. Não tá anunciando também. Ó. Ninguém tá anunciando, gente. Como comercial é uma obrigação. Eu vou pegar aqui uma Fiat, vai. Fiat. Olha só que eu consigo ver dentro da biblioteca do Google, eu vejo quem está anunciando e o que a pessoa está anunciando. Se eu tiver monitoramento do meu concorrente. Olha só, essa daqui eu acho sensacional, gente. Profissional de saúde.
quero o seu Fiat 0 km, solicita uma proposta e paga em 48 vezes. Tudo bem que não é da área gráfica, mas olha, uma coisa, isso daqui não parece que é da área de saúde, mas está falando aqui. Eu consigo monitorar e metrificar se eu tenho um concorrente, se minhas palavras que eu uso no meu discurso, meu concorrente está usando também. E eu consigo ver, se ele estiver presente aqui, eu consigo verificar qual que é a arte, o que ele está anunciando, porque isso aqui é muito fácil, tá? Ó, Fiat Argo, né? Aqui está Toro, Cronos, e a outra eu não consegui ver aqui, Argo, eu acho. Então, eles querem promover o Argo e o Cronos aqui. São duas, basicamente, itens que a Fiat quer anunciar. Eu posso fazer isso para minha gráfica e para todas as gráficas. Eu pego as principais do mercado, gente. Eu sei que está todo mundo aqui, né? Somos juntos, mas, né, estamos concorrendo no mercado. É só colocar e fazer hands-on, mão na massa. É isso sim, estratégia. Além disso, já para quase os finalmente aqui, gente. Seja multiplataforma. O que é multiplataforma? Aqui eu vou bater muito do que o pessoal bateu quem participou, batendo no que os outros falaram, os outros palestrantes. Você precisa ter e-mail, telefone, rede social, WhatsApp, Telegram, o processo de inbound marketing, que é o processo de geração de conteúdo, geração de leads, de demanda por informação gráfica, de como fazer, como te achar, dicas. Ué, nós que estamos na área gráfica, desculpa, o que a gente vende? A gente não vende material gráfico. A gente não vende. Se eu fosse dono de uma gráfica, eu não vendo material gráfico. Não vendo impressão. Eu vendo a realização do teu negócio. Sem o que eu ofereço para você, você não tem negócio. Você vai entregar o produto, assim, o copo normal? Ou você quer com embalagem bonita para encantar o seu cliente? Eu faço essa embalagem. É isso que eu entrego, o encantamento do cliente. Então, eu preciso ensinar as pessoas como encantar. Claro, usando o meu serviço. Faz assim, a estratégia de encantar cliente dessa forma. E agora, como você faz isso? Você pode usar essa embalagem que nós aqui na gráfica fizemos para um cliente, ficou maravilhosa. Você dá dicas e coloca o seu nome no meio. E trabalho, eu chamo de e-gráfica, né? A e-gráfica digitalizada. Não só digital, mas digitalizada, ou seja, conexão, envio de arquivos, padronização, tudo. E ads, patrocinado, não tem jeito, gente, não fazer mais patrocinado. E ação promocional, tem que fazer. Na área comercial, não é mais marketing comercial separado, a coisa é uma só. Senão, não funciona. Além disso, tem uma mentalidade de startup. Eu, como startupeiro, a gente brinca, né? É isso que está salvando os negócios, gente. Mentalidade. O que é mentalidade de startup? 3 itens básicos. Primeiro, check-in diário. Diariamente eu olho o meu fluxo, diariamente eu olho quantas oportunidades de negócio eu tenho, quem são os leads que nós estamos conversando, como eu vou chegar nos meus prospects, quais são os meus indicadores. Eu converso com a equipe diariamente do processo comercial. Eu faço uma reunião com eles, no meu caso, como diretor também, eu faço uma reunião com eles semanal de 30 minutos, reunião objetiva, não é jogar papo fora. E aí, tudo bem, como está tua tia? Nada disso. Gente, focado. 30 minutos, revisão semanal do processo, a revisão semanal da estratégia. Eu quero que vocês peguem esses caras. Não deu? Olha, vocês não fizeram. Vamos fazer aqui, ó. Se a próxima vez não fizer, vai dar pancada aqui. Isso vão ter que responder porque não foi feito. Então, revisão semanal com o diretor da empresa, 30 minutos na semana. Não é possível que nós, diretores comerciais, não tenhamos 30 minutos para sentar com toda a equipe comercial e falar, vamos fazer um alinhamento de estratégia. Ponto. E a cada 15 dias, um sprint de 1 hora. O que é o sprint de 1 hora? Em 1 hora, no prazo de 15 dias, a gente conversa a equipe, realinha o processo e faz um teste no processo. É coisa rápida. No início, leva um pouco mais de 1 hora. Mas depois você pega a cadência, você leva 1 hora para fazer. Pessoal, o que você acha de fazer assim? Beleza, já faz um teste com o cliente, já liga, manda e-mail, já faz. E sprint de 1 hora. E o que a gente consegue fazer tudo num processo novo em 1 hora. Por quê? Quanto mais metrificado, melhor. Quanto maior a cadência, maior a quantidade de vezes que o nosso comercial fizer isso, mais vira um hábito. O grande problema do comercial é que prospectar não é hábito, prospectar é chato. Mas é chato, mais chato do que isso é não ter dinheiro no final do mês. Mais chato é não pagar a conta. Mais chato é ter que mandar alguém embora. Então não é chato não. A prospecção é
primeiro ponto e o mais importante no processo comercial. Porque sem prospecção não tem mais nada. Uma prospecção bem feita, um fechamento mais fácil. Prospecção mal feita, fechamento mais árduo. Então, é processo. E faça um mapa das decisões do cliente. Todo dia um mapa. O que é o mapa? Identificar e priorizar os clientes e a necessidade que eu tenho. Por exemplo, eu tenho uma máquina que ficou ociosa. Identifiquei que ficou ociosa. Eu vou priorizar o quê? Essa máquina ou os negócios que estão acontecendo? Se essa máquina for extremamente cara e se essa máquina tiver uma demanda de mercado que eu não estou conseguindo suprir agora, eu vou priorizar para colocar essa máquina para rodar. Pelo menos ela tem que se pagar. Que é uma coisa que a gente estava falando aqui em off, antes conjecturando aqui com todo mundo, antes de a gente começar a nossa live, se eu tenho uma máquina parada, eu prefiro não ganhar dinheiro e sublocar essa máquina para alguém que está ganhando dinheiro e que ela pague pelo menos a estrutura da máquina, a manutenção preventiva, a hora máquina, né, o homem máquina, do que eu ganhar dinheiro. Pelo menos eu pago o meu custo. Se está parada, gente, compartilhamento. A gente está na era de compartilhamento de carro, compartilhamento de outsourcing de equipamento de impressão, pequenas impressões, né? As impressoras pequenininhas que ficam nos escritórios, outsourcing, inclusive de locação de celular, outsourcing de celular, né? De iPhone, tem um monte de coisa. Por que a gente não pode fazer? Eu não posso fazer o outsourcing ou a terceirização da produção para outra gráfica, uma parceria estratégica. A gente coloca informação, contrato, deixa tudo preto no branco e coloca. É quebrar paradigmas agora, ok? A gente sabe que nem o Dr. Levi colocou, a maioria das gráficas, a gente tem uma grande, que foi a vida desses grandes empresários, a vida familiar, mas a gente precisa profissionalizar e precisa trabalhar novos modelos de negócios. Novos modelos significa, às vezes, abrir mão de uma certa estratégia e compartilhar. Melhor ganhar juntos um pouco de algo do que muito de nada. É o que eu falo. Prefiro ganhar um pouquinho de um monte de coisa do que ganhar um volume gigantesco de um grande nada. Um grande nada é nada. Então, eu preciso pagar minha conta. Agir com urgência. Então, aqueles 3 sprints que eu coloquei anteriormente, né? Check-in, reunião, alinhamento com a diretoria e alinhamento, sprints a cada 15 dias, isso é urgente. E urgente é diferente do importante. O que é importante precisa ser feito. Agora, urgente era o importante que a gente perdeu o prazo. Então, agir com esse modelo de decisão do cliente que é urgente. O cliente vem com uma necessidade. Não importa se ele não vai fechar hoje, não vai fechar amanhã, ele vai querer cozinhar esse orçamento. Importa que eu pense, se é um orçamento que caiu na minha mesa, caiu aqui no meu computador, isso aqui é urgente. Eu tenho que fazer rápido, que é o que acontece, o cozinhamento do orçamento. O comercial normalmente começa a ter um volume maior de prospecção e começa a entrar volumes, acaba cozinhando o orçamento em cima da mesa. Eu brinco, o papel em cima da mesa vira nada, né? Cozinhando, esqueci de fazer o orçamento. Desculpa, chega uma hora e fala, putz, o cara fechou com outro, culpa tua, que não fez. Então, agir com urgência. Então, em cima disso, a gente gera as OKRs, né? Os objetivos com os resultados chaves. Aqui está a geração de demanda futura. Como que eu vou gerar demanda futura? Mapeando, eu preciso mapear o meu mercado. Você mapeou o seu mercado? Você atende quem? Indústria automobilística? Legal. Indústria varejista? Bacana. Você atende as pizzarias? Bacana. Mas você atende quantas pizzarias que tem na tua cidade? Quais bairros você atende? Você consegue realmente atender todo mundo? Não está atendendo, alguém está atendendo. Então, quais são as OKRs? Quando a gente coloca a OKR, a gente está falando qual é o objetivo? Por exemplo, aumentar o volume de clientes na carteira. Como eu faço isso? Quais são os resultados chaves, né? Os key results? Eu preciso de 20 clientes novos, ou 50 orçamentos por semana. Para ter 50 orçamentos por semana, eu preciso de 300 clientes sendo conversados, leads sendo conversados por semana. Quando a gente cria a OKR, tá vendo que eu estou voltando naquele processo que eu fiz com o Francisco? Não era um funil, mas é um funil, de fato, do processo? Visita, na quantidade de contatos, visitas, negociação, proposta de negociação e depois fechamento? OKR, qual o objetivo? Tem que crescer, tem que pagar conta. Quanto de conta? Tem que ser valor, gente, número.
o grande objetivo tem que ser número. Ah, vamos crescer. Crescer quanto? Queremos crescer 50%. Beleza? Para crescer 50%, quanto precisa hoje? Ah, para crescer 50%, eu preciso de 100 novos clientes. Em quanto tempo? Ah, eu preciso disso em 2 meses. Beleza, eu preciso de 50 clientes por mês. 50 clientes por mês divididos por dia, eu estou falando de 2,5 clientes por dia. Em média, no dia útil, 20 dias. Então, eu preciso que a minha equipe faça isso. Se não fizer isso, eu não vou atingir meu objetivo. Então, é chicote na galera. Então, planejamento, mapear o mercado. Vamos lá, gente, rapidamente. Mapear o mercado. Qual o tamanho do seu mercado? Pare de atender só um segmento. Diversificação de segmentos. Ok? Está na hora de fazer multimercado. Por que não podemos atender outros estados, outras cidades? Podemos. É só querer. Só fazer acontecer. Eu falo, o mundo não é o limite para nós. Eu já atendi em consultoria, por exemplo, ajudei o processo, nem imaginava isso, de consultoria na área de neurociência aplicada a voto, ao político, da eleição no Líbano, e a gente fez com o cara se eleger lá numa cidade, lá, o prefeito. Olha, de sã consciência, os caras me procuraram aqui no Brasil, quem sou eu perto dos, né, os reis das estratégias no mundo? Os caras procuraram, deu certo, fizeram acontecer. A gente pode atuar em qualquer lugar do mundo. É só dar, eu chamo de passo de fé. Tá? Dentro disso tem o processo comercial e dentro desse processo a gente alinha relacionamento com o cliente. E a grande chave, o golden question não é o que o cara está precisando. Normalmente a gente perguntava no comercial, e aí, você está precisando do quê? O que você precisa agora? Está precisando de alguma coisa? Não, essa não é a pergunta. O que você vai precisar quando começar a aumentar suas vendas depois do Covid? Só que se você pedir para imprimir lá na frente, desculpa, vou ter tanto serviço, todo mundo vai pedir. Você vai ser, né, vai entrar na linha de produção. Você não quer antecipar seu pedido agora. Você antecipa o seu pedido, mas eu só te dou o prazo de pagamento, começa a contar a partir do momento que eu te entregue lá no futuro, eu estou começando a colocar pedido na minha carteira antes. Eu crio uma sistemática de contrato de pedidos. Você não quer antecipar seu pedido para daqui 2 meses? Daqui 2 meses volta a conversar. Se der tudo ok, só me dá ok, eu já imprimo. Mas a gente firma uma parceria, firma um contrato, às vezes até tácito, de compra. Eu antecipo isso. Não é perguntar o que ele precisa agora, é perguntar o que ele vai precisar em agosto, quando esse problema tudo passar e o consumo começar a aumentar. Essa é a grande estratégia, né? Então, para tudo isso, o que eu sugestiono para vocês? Se quiser, eu fiz isso, uma modelagem aqui, de 4, 5 dicas que eu deixei nesse link. Se cadastra no link, vai receber lá. Até coloquei, me perguntaram aqui, vai receber a planilha e tal. Então, assim, quem se cadastrar nesse link aqui, além de receber uma vez por semana, em média, no mês aqui de junho, com 4 ou 5 dicas de operação comercial de fato, e basicamente são 4 palestras específicas para quem está aqui só, de como mapear o mercado, como fazer acontecer, de tudo que a gente faz operacionalmente na consultoria, nos clientes, grandes clientes, pequenininhos, trabalha com todos os segmentos e portes, não tem problema quanto a isso. E quem se inscrever, eu faço questão, inclusive, de mandar a planilha. Mas quem se inscrever a partir de hoje, quem se inscreveu antes outras pessoas, eu não vou mandar. Mas quem se inscreveu hoje, eu vou mandar a planilha aberta, Excel aberto. XLSX lá, arquivinho, acabou, se divirta com o arquivo e só fazer acontecer. Tá bom, gente? Então tá nesse link ali, é só clicar nesse link. Pois bem, Rogério, Dr. Levi, Edson, espero ter estado contente, até fico à disposição das perguntas aqui de todo mundo. Tentei ser 1 hora, 40 minutos, é pouquíssimo falar de prospecção, a nossa vida é prospectar, e prospectar é muito trabalhoso, né? Não é fácil prospectar, então espero ter colaborado e trazido um pouquinho de informação, coisas novas, para que a gente possa realmente recordar que algumas premissas são básicas e precisam ser feitas, e outras precisam quebrar paradigmas e começar a não só planejar, mas colocar a mão na massa mesmo. Olá, Rogério. Eu vou fazer umas perguntas aqui que o pessoal foi colocando. Felipe, Tá. assim, quando o gráfico
optar por fazer essa gestão de prospecção, o uso de uma ferramenta, um funil de venda, quanto tempo leva para que a equipe e o gráfico assimile esse método, essa ferramenta? Eu vou falar que, normalmente, se você sentar e tiver um alinhamento com a equipe, e alguém... Eu até brinco da antiga, né? No bom sentido, tá? Com o chicote, ele falando tem que fazer, em uma equipe que realmente se importa com o negócio, de 3 a 5 dias o processo está parametrizado, você começa já a colher alguns frutos rapidamente. Agora, uma equipe que realmente tem uma resistência um pouquinho mais à mudança, porque é mudança de fato, tá, Edson? Mudança de processo, mudança de discurso, tudo, ela vai levar de 10 a 15 dias. Ou seja, a gente pode colocar no máximo em um mês ela começa a mudar a concepção. Porque é hábito, né? Então, tem que mudar hábito, tem que ser ou é forçado ou é porque a pessoa quer. Se ela quiser, ela muda rápido. Se for forçada, ela demora mais tempo. Então, tem que estar controlando. O segredo é controle. Nessa mesma linha, quando a gente prospecta novos clientes, usa a ferramenta, quando temos volumes, né? Por exemplo, hoje temos pouco volume de orçamento, né? A cotação do mercado deu uma certa esfriada. Mas quando tem volume, qual é o tempo de resposta? Depois que a gente envia um orçamento, responde esse orçamento, o tempo de contato que a gente leva entre eu fiz o orçamento, mandei via WhatsApp, mandei via e-mail, qual é o tempo de resposta entre devolver esse orçamento e retornar ao cliente e falar, olha, e daí existe uma abordagem específica para isso? Legal. Essa é uma pergunta bem recorrente, né? O que eu falo para as equipes, existe uma malandragem aqui, né? A gente faz isso constantemente. Eu falo assim, beleza, tem que mandar orçamento? Manda orçamento. Antes de clicar no botão enviar, liga. E aí? Recebeu o orçamento? Não. Pô, daí quando a pessoa atende, você coloca enviar. Pô, será que não está na caixa de spam? Não recebeu ainda? Dá um enviar, receber aí. Entra na caixa dela. Daí eu estou alertando ela. Se ela não me atender, eu envio e normalmente eu dou até 24 horas no máximo para eu falar com ela se ela recebeu o meu orçamento. Levando em conta que, em média, num processo de prospecção de novos clientes, a gente gera, entre o primeiro contato até uma negociação, 4 ou 5 contatos, em média, entre o primeiro até a negociação, ou uma venda. Esse é o defeito do comercial. A gente gera o primeiro contato, a pessoa, não, vou ver. Segundo contato, não, vou deixar para frente. Esquece. Daqui a pouco ela faz 3 contatos. No quarto, onde ela ia fechar, a pessoa não faz. É o follow-up, é o acompanhamento. Então, esse acompanhamento a gente tem que fazer. Então, em média, no 5º contato com as empresas, a gente tem uma grande probabilidade de fechamento. A maior parte dos fechamentos acontece a partir do 4º ou 5º contato com ela. Ok. Tem mais algumas perguntas aqui, Felipe? Que é assim, como posso prospectar esses microempreendedores? Tem algum cadastro para isso? E qual a melhor forma de prospectar e ligar para esses clientes? Existe sim. Primeiramente, lá no portal do empreendedor, que é do governo federal, você consegue ter as estatísticas. Então, eu já dei o caminho de alguns locais onde a gente pega informação, inclusive, e lá, gente, é atualizadíssimo, tá? Pode pegar que a atualização última deve ter sido a cada 7, 8 dias é atualizado aquilo lá. Agora, a base disso, você tem algumas empresas que realmente oferecem essas bases, como aqui em Curitiba e em Santa Catarina eu conheço algumas. Posso falar nomes aqui? Não estou ganhando nada para isso, tá, gente? Mas vai, fica a dica. Tá, a GetUp, que é uma que, inclusive, parceira minha, um dos amigos nossos aqui de Curitiba. Então, a GetUp, né? Leads to Be, que é de Curitiba também, já foi aportada por grandes empresas. A Intexify, que é de Santa Catarina, e tem uma outra de São Paulo. Enfim, tem várias empresas que vendem base de dados com base na Receita Federal. A grande questão é o seguinte, se você pega empresas como geral, a base, você tem, provavelmente, a maior parte delas, 40%, 50% da base da Receita Federal, ela é atualizada com o telefone e endereço da empresa. O restante é do contador.
Agora, do microempresário individual, que é a pergunta, a base, junto com a Receita Federal, se conseguir essa base, eu tenho essa base, porque a gente usa, né? O nosso core business, a Contabiliza Fácil. Então, eu tenho a base de 10 milhões de pessoas aqui no meu sistema aqui. Se quiserem enviar 10 milhões de e-mails para todo mundo, 10 milhões de WhatsApps, eu envio agora. Mas a base do MEI, em média, 70% a 80% é os dados do próprio microempresário individual. O que você tira o restante é conte, contabilidade, né? Conte, @ contabilidade alguma coisa. Enfim, a gente vai extraindo quem é contabilidade, fica só com a estratificação grande. Isso daí é só por empresas ou com o acesso à base da Receita Federal. A base é acessível? Só que tem que ter programação, você tem que ter servidor. Cada arquivo da base de acesso, para vocês terem uma noção, cada arquivo deve ter uns 4 a 5 gigas. Para você ter acesso à base e poder estratificar, são 20 arquivos disso. Eu estou falando de 100 a 150 gigas, em média, que você tem que colocar na internet, fazer programação para juntar todos os dados, para depois decupar os dados. Assim, é tanto dinheiro e tanto tempo que vai perder que é mais fácil contratar uma empresa. Tá. Em linhas gerais, para conquistarmos novos clientes, cite alguns pontos primordiais para o sucesso. E o preço, onde fica nessa lista? Essa é uma das perguntas colocadas. Um tópico especial para o sucesso nisso é processo. Processo e controle. Não existe segredo no comercial se você não tiver processo elaborado e controle. Esses são os 2 segredos da área, né? A partir disso, você vem estratificando o diálogo e os discursos conforme, que nem eu falei, com faixa etária, conforme a necessidade de gênero, que é importante. Ninguém toca nesses assuntos, mas eu toco porque realmente é importante. E aonde fica o preço em tudo isso? Eu até falo para os meus clientes, não existe preço barato e nem preço caro. Eu posso pagar mais do que o mercado, mas se o retorno for maior, saiu barato. Se eu pagar mais que o mercado e tiver um retorno baixo, aí é muito caro, de fato, né? Então, o que eu faço? O preço, eu sempre digo para todo mundo, preço é uma coisa que se discute sim. Eu não vou oferecer o meu preço com base no meu concorrente, eu vou oferecer meu preço com base na minha estratificação de custos. Qual é o meu custo variável, custo fixo, aonde eu chego e quanto eu quero lucrar em cima. A partir disso, eu comparo com os meus concorrentes. Mas se eu trabalhar preço, só preço com o meu cliente, eu não tenho diferencial nenhum. Não estou oferecendo nada a não ser um mesmo serviço igual a todo mundo. O que eu faço? Eu não negocio o preço. Eu negocio o prazo. Por que prazo? Porque se o preço está muito salgado para ele e não consegue pagar, talvez ele não esteja preparado para mim. Mas eu quero ele como cliente. O que eu faço? Eu negocio o prazo de pagamento, então. Eu fraciono os pagamentos para essa pessoa. Porque se eu começar a dar desconto, e nós da indústria gráfica sabemos, né, gente? Eu já fui da área de marketing e gastava gestor, eu negociava com gráficas e gastava R$2 milhões alguns anos atrás, só com o processo gráfico, tá, gente? Por mês eu gastava. Eu era um dos maiores clientes que muitos gráficos tiveram. E preço por preço, é uma condição que chega um ponto que é qualidade, relacionamento, se a pessoa cumpre o que promete de fato. Às vezes eu pagava mais caro para justamente ter aquilo que eu precisava. E claro, prazo, porque se a pessoa, uma vez que ela ancoragem de preço, ela colocou, material gráfico lá, por exemplo, um flyer, mandava fazer 5 milhões de flyers para começar a brincar. Beleza, preço do flyer, 0,00012579 lá. Nas casas na 4ª casa decimal. Às vezes eu pagava mais caro, porque não é que era mais caro, o cara melhor. É por causa que o modelo de pagamento era diferenciado. Eu podia escalonar meu pagamento, não pagar tudo de uma vez, porque eu já entendia de fluxo de caixa. Então, eu estava junto com o meu financeiro lá, eu, gerente comercial, gerente de marketing, né? E o cara, gestor financeiro, diretor financeiro, ele fala assim, pô, não tenho fluxo para tirar 2 milhões agora. Parcela isso. Então, o cara que dava o melhor parcelamento, às vezes até pagava mais caro, mas para não onerar meu fluxo de caixa. Ok. Tem mais uma pergunta aqui que a gente tem que colocar aqui. Qual a melhor forma de prospectar, ligar para os clientes, visto que muitos compradores dessas empresas estão em home office? Desculpa, você pode repetir? Deu uma
Quando a gente prospecta, qual é a melhor forma de prospectar e ligar para um cliente, visto que muitos compradores, a área de compra que a gente vai prospectar, esses compradores estão em home office? A ligação é ligação, no meu ponto de vista, tá? Eu até brinco, o comercial é o rei da desculpa. Desculpa a gente falar isso, mas é o rei da desculpa. Eu não posso ligar porque o cara está em home office, eu não posso ligar porque não é o horário que me atende, eu não posso ligar porque eu não tenho número, eu não posso ligar porque minha base de dados é ruim, não posso ligar porque eu não tenho telefone. O processo das empresas continua o mesmo. A diferença é o local que ela está. Inclusive, as pessoas, estatisticamente falando, as pessoas estão trabalhando de 10% a 20% mais e alongando mais o tempo de trabalho do que trabalhava dentro das empresas. Em vez dela começar lá às 9 da manhã e terminar às 18, ela está começando antes, porque é tanto o serviço que ela tem agora, começando 8 e terminando quase 7 da noite. Ela está trabalhando muito mais e ganhando a mesma coisa. Ou seja, tem mais tempo para falar com essa pessoa. Agora, o segredo é, você tem que realmente pegar uma hora de ouro. Qual que é o principal horário que os teus clientes atendem você? O meu cliente normal atende, na minha carteira, atende 3 horas da tarde. Legal. Agora, começa a tentar os novos clientes. Normalmente, pela manhã cedo é melhor horário para ligar. Então, ligue de cedo, porque a pessoa está com a cabeça mais tranquila, com a cabeça mais vazia, tem menos problemas do que recebe durante o dia. Então, ligue de manhã cedo, mas ligue e já tenha o que eu falo para a equipe. Quando você ligar, já tenha em mãos, tem que ter o que o cara precisa, o nome da pessoa e o e-mail dela. A partir disso, já vamos deixar a apresentação prévia menos adaptada possível. Eu preciso adaptar pouca coisa no meu discurso, no meu e-mail. Existe uma padronização até certo ponto. Isso tem que ser igual. Então, eu deixo parametrizado até certo ponto igual para todo mundo. Eu altero alguns itens da conversa. Então, isso torna mais ágil. Porque o comprador, necessariamente, ele não quer bater papo. Ele não tem mais tempo para ficar batendo papo jogando fora. A não ser que você conheça ele de muito tempo. Mas comprador novo, é difícil entrar. Se é difícil, tem que ser objetivo e tem que entregar o que ele quer. E com alta qualidade. Qualidade vocês têm. Qualidade todo mundo tem. Agora, temos que ter relacionamento. Eu vi que colocaram uma pergunta aqui, se você pudesse depois colocar essas empresas que fornecem esses cadastros para que os parceiros que estão participando com a gente pudessem fazer essas pesquisas, entrassem em contato. Depois você pudesse, Felipe, fornecer aí os dados para a gente. Tá? Então, é um pedido aí dessas empresas que você acabou citando os nomes, até para que a gente possa prospectar aí um cadastro, né? Claro. São empresas, são dados importantes. Eu vou fazer, Edson, a apresentação, inclusive, a planilha eu vou colocar lá para quem se cadastrar no link que eu tinha lá deixado para vocês. Agora, a planilha. Agora, a apresentação em si como um todo aqui, gente, eu vou até mandar para vocês, se você me permite, eu mando para a Manuela, que é ela que está responsável pelo marketing lá, e ela pode disseminar para todo mundo que se inscreveu a apresentação aqui, e junto eu já mando o nome das empresas, eu vou mandar o site e o telefone geral da empresa, daí entra em contato, vai falar com o comercial lá, enfim, eu não tenho nenhuma vinculação comercial de divulgação com isso, né? Então, vai falar com o comercial e tem que negociar lá com os caras, né? Então, Felipe, fazer um resumo. Se eu quiser controlar, eu tenho que medir, levantar dados, aí eu posso começar a controlar e ter o resultado, direcionar o resultado da empresa. Um processo de prospecção se faz com controle e números, né? Os números falam por si, porque os números trazem dinheiro. Então, no processo geral da prospecção, o que eu preciso fazer? Controle, controle, controle. A partir do controle, eu começo a metrificar, ou seja, colocar números, parâmetros. A partir disso, eu começo a corrigir o processo de novo. Eu comecei com o processo, fui para o controle, eu cheguei no número. Quando eu chego no número, eu analiso o número, tomo a decisão para voltar no processo. Mas nunca é no mesmo processo. É numa nova ciclo de processo. Ou seja, aquele PDCA, ele não é um ciclo fechado, ele é um ciclo que vai no espiral de caracol, porque é um novo planejamento, né? Nova faseção, novo controle, novas ações de correção e a coisa não para mais. Inclusive, me perguntaram aqui, Edson, se me permite, rapidamente, gente, bem rápido. Por favor.
mandaram privado aqui, eu vou ter que falar, né? Raramente as pessoas retornam a apresentação. Como pular a apresentação por e-mail? Eu vou falar uma coisa para vocês. A taxa média de abertura de e-mails, quando a gente vai prospectar por e-mail, no mercado geral é de 2%, quando é bom é 5% de abertura. Ou seja, manda 100 e-mails, 2 vão responder, 5 vão responder. Se você mudar a head, que é o assunto do e-mail, tem que ser um assunto que cria atração das pessoas. Ou seja, por isso que eu falei, procura no Google Trends, procura no Google Suggest, que é as keywords, as palavras-chave que mais chamam a atenção, que mais é pesquisado, porque quem pesquisa, ele não pode ouvir, então ele digita. Então, essas palavras-chave vão na head do e-mail, que é no assunto. Se o assunto for atraente, o texto do e-mail tem que ser atraente. A taxa média com essa estratégia de abertura nossa lá na empresa, quando é ruim, é 32% a 35% de abertura de clientes novos que nunca ouviram falar da gente. Ou seja, se a cada 100 o outro era 2 a 5 pessoas, o meu é 32 a 35 pessoas no mínimo falam comigo. Na Contabiliza Fácil lá eu mando 10 mil e-mails por dia, pra vocês terem uma ideia. É muito. Tá? É bastante. A gente faz 200 mil e-mails de envio de e-mails únicos por mês. Quando eu tenho que relacionar, isso aqui vai uma cadência de 3 e-mails para a pessoa, ou seja, 500 mil e-mails por mês, pessoas que não me conhecem, para MEI, microempresário individual. Esses caras respondem, gente. Okay. Então, minha taxa de abertura é bem alta e daí o trabalho é gigantesco. É por isso que eu tenho parametrização, sistema, pessoas, investimentos, enfim, uma série de coisas. Ok, Felipe. As perguntas aqui ficaram por aqui, tá? Eu vou agradecer em nome da Abigraf Paraná, em nome da Abigraf Santa Catarina, Rio Grande do Sul, por ter participado. É muito importante direcionamento. O teu tema é um tema muito importante que a gente tem que, a todo momento, voltar e olhar para dentro do comercial. Eu digo que comercial é a ponta da lança, né, para todas as empresas, né? Então ela está à frente, ela tem que se manter ativa, né? Então esse tema ali é muito importante para nós em todo momento. E assim, vou passar agora e eu quero agradecer a presença de todos aqui como estão presentes na live, para que a gente aproveite o máximo dos temas colocados e coloquem perguntas para a gente explorar esse recurso que nós temos aí dessa unificação. A gente está aqui no Paraná, tem gente lá no Espírito Santo e tem perguntas diversas para que sejam feitas. Então, são temas importantes que a gente vai buscar palestrantes, né, parceiros para falar com a gente e nos orientar no nosso dia a dia. Eu vou passar agora para o Dr. Levi para fazer as considerações. Dr. Levi, por favor. Ok, ótima palestra. Nasser, só para complementar e tentar agregar alguma informação, eu estou há meio século na indústria gráfica, mais de 50 anos. E de lá a esta parte, nós gráficos nos preocupamos muito em investir em equipamentos. Melhoramos a planta industrial, saímos da indústria 1.0, fomos para 2.0, 3.0, 4.0, 5.0. Na área comercial, nós ficamos no zero, a gente não anda. Durante muitos anos, o vendedor era aquela pessoa que não deu certo em nada e ia ser vendedor. Não precisava ter nenhuma qualificação. Isso era muito comum nas famílias. Quando agregava um cunhado, um genro, ele é muito bonzinho, mas não dá certo aqui na indústria, vai ser vendedor. E não nos preocupávamos com a área de vendas porque o cliente comprava, na verdade. O tempo avançou e nós entramos numa época de guerras jurídicas, tributárias, trabalhistas, e o empresário, então, sai daquele momento da planta de fábrica e vira quase que um advogado para poder cuidar dos seus negócios. Já perdeu uma grande parte do seu dia atendendo a legislação, atendendo audiências, etc. O tempo avançou. Chegamos agora no que eu quero acreditar, no equilíbrio entre a produção
e as vendas, e a parte comercial. Eu pergunto, onde entra o talento do ser humano na área de vendas? Eu sempre ouvi dizer que o vendedor nasce vendedor. Você não consegue fazer um vendedor do nada. Com todos esses mecanismos, essas técnicas, estaremos nós a transferir para as máquinas, para os robôs, o talento do homem? Teremos futuro nisso? Ou esse futuro estará de acordo com a geração de compradores que falará a mesma língua e no mesmo nível daquilo que queremos vender? Mas penso que se pudéssemos tirar alguma coisa boa, positiva deste momento de pandemia, seria esse momento de reflexão agora com você, com os demais companheiros da indústria gráfica, para podermos falar um pouco de comercialização e de como vender os nossos produtos. Eu só, então, fecho com a pergunta, e o talento do ser humano, onde entra? E muito obrigado pela sua gentileza de participar conosco aqui nesta tarde. Obrigado, Edson. Foi maravilhosa esta tarde de trabalho com vocês. Muito obrigado. A gente que agradece, doutor Levi. Inclusive, obrigado novamente pela oportunidade, né? Vou tentar ser o mais objetivo possível. Eu falo que todo mundo nasce vendedor, todo mundo nasce um negociante nato. A gente negocia desde da parte da concepção humana, nós nos fortalecemos, nós corremos o tempo todo para perfurar o óvulo, para ser um bebê, um processo, depois para amamentação, para comida, a gente negocia o tempo todo. Até brinco, todo mundo é vendedor de nascença. Algumas pessoas não descobriram isso ainda. O talento de vendas, algumas pessoas nascem necessariamente com esse talento, mas eu não digo que ela nasça só geneticamente. O meio fez com que ela se tornasse um negociador ávido, e o negociador é um belo vendedor. Algumas pessoas não tiveram essa oportunidade de desenvolver algumas técnicas, algumas habilidades que a gente precisa para vendas. Sim, o que eu posso colocar para o senhor e para todo mundo aqui é que pessoas que não têm habilidade nenhuma em vender, elas podem se tornar vendedoras e exímias vendedoras, sim, só que o processo é mais árduo, o suor é maior, né? Desde que ela tenha a premissa de querer fazer e, segundo, saiba o caminho que precisa ser percorrido. Isso eu falo porque, necessariamente, eu sempre fui uma pessoa necessariamente aí, tímida, não gostava, e o meio fez com que, obrigatoriamente, eu tivesse que sair vender. E acabei virando o vendedor que eu sou hoje. Se eu bater na porta de alguém e sentar, eu não saio com algum negócio, sem negócio fechado. Alguma coisa eu saio de lá. Sempre assim. Então, eu sou vendedor que todo mundo ama, porque eu sempre saio com algum negócio de algum lugar. Né? Se eu não saio ali, eu saio com uma indicação para fechar outro negócio, já saio com o telefonema, já saio com alguma coisa assim. Tem que ser, a gente brinca avião, né? Mas eu não nasci para ser vendedor. O meio me fez vendedor. Então, as pessoas que querem ser vendedoras, elas precisam estar no meio. E uma grande questão que você colocou aqui, doutor Levi, que é se o talento humano e a máquina vão, né, em conjunto aí, se superam ou não, eu acredito que o talento humano vai estar sempre superior ao da máquina. Alguns processos são parametrizados, são automatizados, mas a negociação de vendas ela precisa ser human to human, pessoa para pessoa. E a mais engraçado é, que o senhor até colocou, desde os tempos primórdios da indústria gráfica, né? Desde Gutenberg, lá vocês entendem mais do que eu dessa história, as máquinas vieram mudando, indústria 0, 0, 1, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Só que, calma lá, eu pergunto, daí eu fecho com uma pergunta. A gente trabalha tanto com processo, com máquinas, mas a gente estudou as máquinas, mas a gente não estudou quem usa as máquinas, quem usa o nosso serviço. Essa é a grande falha do vendedor. Ele não estuda, ele estuda o processo, ele estuda o produto, o serviço, mas ele não estuda
o fim de tudo isso, que são as pessoas. Então, a gente precisa estudar a biologia comportamental dessas pessoas. E aí a pergunta é, por que que o vendedor ainda não se preocupou ou não sabe ainda como as pessoas se comportam? Porque ele estuda tudo, menos quem vai comprar. Ok. Então, é importante. Obrigado. Você. Rogério? Perfeito. Com isso, acho que a gente termina o nosso evento de hoje. Agradecemos aí a presença de todos. Esse vídeo ele vai estar disponível no canal da Abigraf Paraná no YouTube. Então, quem perdeu alguma parte, quem quiser compartilhar com um conhecido gráfico ou com um conhecido de outro setor, que as técnicas apresentadas aqui hoje elas servem para qualquer área de vendas, né? Então, é só capturar o vídeo a partir de amanhã lá no canal da Abigraf Paraná e compartilhar o link com os conhecidos de vocês. Nós vamos mandar, então, a apresentação, os links combinados. Esperamos vocês nos próximos eventos da Abigraf. E com isso a gente encerra. Eu vou abrir o microfone de todo mundo conforme prometido, para a gente dar aquele tchau inicial. E até a próxima, gente. Obrigado e um excelente resto de semana para todos. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo aí. Todo mundo com o microfone. Obrigado. Parabéns, Felipe. Obrigado. Obrigada, parabéns. Obrigado, gente. Uma agenda aqui semanal. Julião. Vou encaminhar para você. Cadê o Julião? Julião queria dar tchau. Gente, obrigado, viu? Até a próxima. Obrigada. Obrigado, Tchau, gente. Obrigada.